Top 10 fundos imobiliários para investir no mês de agosto de 2023. Se você está procurando por fundos imobiliários baratos e que pagam bons dividendos para investir no seu próximo aporte, nesse vídeo eu vou te dar 10 opções de fundos imobiliários que estão com PVP abaixo de 1, ou seja, estão descontados na bolsa de valores e estão pagando bons dividendos. E também vou te mostrar quanto você gastaria, quanto você teria que investir para montar uma carteira de investimentos com uma cota de cada um desses fundos e também vou te mostrar quanto você receberia em dividendos caso montasse essa carteira. Seja muito bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Sempre que você deixa o like aqui no vídeo, você me incentiva a estar fazendo mais conteúdo e vai crescendo o canal cada vez mais. Combinado? Posso contar com o seu like? Bom, vamos lá então. Aqui na tabela, montei essa tabela aqui com os 10 fundos imobiliários. E o primeiro deles que já está aqui é o Bari 11, tá? Eu vou te falar algumas informações do fundo, como o nome, o tipo, o dividend yield dos últimos 12 meses, o PVP, o preço da cota. Também vou te falar como que esse fundo ganha dinheiro, em que ele investe, nos quais segmentos ele atua, tá? Então eu vou te dar apenas as informações principais de cada um dos fundos. Se você quiser investir de fato em algum desses 10 fundos aqui que eu vou te mostrar, são todos bons fundos imobiliários, estão todos descontados e todos estão pagando bons dividendos de acordo com o segmento e o tipo de cada fundo. Então, se você quiser fazer um investimento em algum deles, eu sugiro que você faça uma análise mais aprofundada para ver se esse fundo se encaixa no seu perfil de investidor, ok? Bom, então o primeiro é o Bari 11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, ele investe em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Ele tem um dividend yield médio dos últimos 12 meses de 1,08%, então ele pagou acima de 1% nos últimos 12 meses. E o PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, que é o indicador que diz se o fundo está barato ou não, está em 0,88, ou seja, ele está abaixo de 1. Significa que ele tem 12% de desconto em relação ao valor patrimonial. E o preço da cota atualmente é de R$ 86,19, tá? Bom, como eu disse, ele investe em CRI, que são títulos de dívida do setor imobiliário, e ele é conhecido, né, como o fundo dos CRIs pulverizados. E ele investe 61,11% do patrimônio nesse tipo de CRI. O que significa um CRI pulverizado? Tá? Vamos lá. Um CRI, dos mais comuns que a gente tem no mercado, é aquele CRI onde a gente tem uma empresa, tá, que financia as suas operações, ou seu novo shopping, ou seu novo imóvel, através de um CRI. Então, existe um devedor e existe um CRI. Os CRIs pulverizados, eles são diferentes. Existe o CRI e aqui não existe somente uma empresa, um único devedor. São vários, podem ter 10, 20, 30 devedores dentro de um único CRI. E cada devedor é responsável por um pedacinho desse CRI. Ou seja, eles são mais seguros que os CRI convencional. Por quê? Vamos supor que tenhamos 20 credores dentro desse CRI pulverizado. Um deles deixou de pagar, um deles não conseguiu mais pagar, ficou inadimplente. Mas os outros 19 continuaram pagando. Ou seja, o fundo vai continuar recebendo um pouquinho a menos daquele devedor que não vai pagar, mas os outros vão continuar pagando. Já num CRI tradicional, existe um único devedor. Se ele ficar inadimplente, o CRI não recebe os seus juros, a sua correção monetária, logo os cotistas ficam sem dividendos. Então, o CRI pulverizado ele é muito mais seguro que um CRI normal, na minha opinião. Ele também investe em CRIs corporativos, aqueles CRIs mais comuns que a gente vê aí que os fundos investem, com 25,38% do patrimônio. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários com 7,37% do patrimônio. E esses contratos de CRI, 61,94% são indexados ao IPCA e 22,46% indexados ao IGPM. Então, eles são mais indexados ao IPCA, mas também tem um pouco de IGPM. Não é apenas um único indexador. O próximo fundo que eu quero te mostrar aqui é o VIUR 11. Tá? O VIUR 11 ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe aí no segmento de renda urbana, ou seja, ele investe naqueles prédios comerciais. Tá? Atualmente, o dividend yield médio dos últimos 12 meses dele é de 0,85% e o PVP está em 0,93%. Então, nesse fundo, a gente tem 7% de desconto em relação ao valor patrimonial.
e ele está cotado atualmente a R$ 8,40. Ele é um fundo de tijolo com cotação base 10, então a cotação dele gira em torno ali dos R$ 10, tá? Vou te mostrar mais algumas informações aqui. O segmento de atuação desse fundo, o principal é na educação, com 83% do patrimônio alocado em imóveis do segmento de educação, 9% no varejo e 8% no setor de saúde. Ele está localizado aqui, ele tem seus imóveis localizados no Rio Grande do Sul, 48% deles, e São Paulo, 43% dos imóveis. Então são os dois principais estados que esse fundo atua. Mas ele também tem imóveis no Maranhão e no Rio de Janeiro. Tá? Mas os dois principais são o Rio Grande do Sul e também São Paulo. O terceiro fundo é o BCFF11. Ele é um fundo de fundos, ele é um FOF, como é chamado no mercado. Ele compra cotas de outros fundos imobiliários para o seu portfólio, administra essas cotas, recebe dividendos e repassa esses dividendos para os cotistas. Essa é uma das maneiras que ele faz receita, que ele gera dinheiro. A segunda forma que ele gera dinheiro é com a venda das cotas, ou seja, ele compra quando os fundos estão em baixa e vende quando estão em alta, gerando um ganho de capital, que também é distribuído para os cotistas. Então ele ganha dinheiro basicamente dessas duas formas, tá? Dividend yield médio dos últimos 12 meses de 0,77%, PVP de 0,94%, ou seja, a gente tem 6% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota atualmente está em R$ 72,49. Vou te mostrar algumas informações desse fundo também. Aqui no gráfico da esquerda a gente tem o portfólio e os 20 investimentos, os top 20 investimentos da carteira do BCFF. Tá? Então aqui temos vários fundos imobiliários e temos também 2 CRI dentro desses top 20 investimentos dele. Tá? Mas é interessante a gente olhar que esse fundo aqui, o BTCI, é o fundo mais relevante dentro da carteira do BCFF. E ele tem apenas 9,7%. Então ele tem uma carteira bem pulverizada, uma carteira bem diversificada, o que faz dele, e de todos os fundos de fundos em geral, muito seguros. Tá? Os fundos de fundos eles são muito seguros por conta da diversificação. Aqui no gráfico da direita a gente tem o segmento de atuação. Então, 52% do patrimônio do BCFF está alocado em fundos de CRI, em fundos de papel. 24% em fundos comerciais, 8% em logística, 6% em shopping center, 6% no caixa e ainda tem 4% alocado em outros segmentos de menor relevância. Então, o BCFF11 é um fundo extremamente diversificado. O quarto fundo que eu quero te mostrar aqui é o Betal11. Ele é um fundo do agronegócio. Ele não é um FIAGRO, tá? Ele é um fundo do agronegócio. Ele investe em imóveis físicos voltados para o segmento do agronegócio. Por exemplo, aqueles galpões de armazenamento de sementes, de armazenagem de grãos. Então, é esse tipo de imóvel que o Betal11 investe. Dividend yield médio dos últimos 12 meses de 0,89% e o PVP de 0,86%. Então, a gente tem 14% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota está atualmente a R$ 89,80. Aqui a gente tem os tipos de ativo que ele investe. Como eu disse, são todos voltados para o agronegócio. Então ele tem aqui terminal de transbordo intermodal, centro de recebimentos de grão, terminais portuários, armazéns graneleiro. Ele também investe em certificado de recebível imobiliário voltado para esse tipo de imóvel, tá, do agronegócio, com 27% do patrimônio, armazém graneleiro e complexo industrial de sementes. Então ele também é um fundo bem diversificado aí dentro do agronegócio, tendo até uma partezinha ali investida em CRI. Tá? Então esses basicamente é nesses setores que o Betal investe. O próximo fundo que eu quero te mostrar, o quinto fundo, é o CPTS11. Tá? Ele é um fundo imobiliário do tipo papel que investe em CRI. Dividend yield médio dos últimos 12 meses de 0,92%, PVP de 0,95%. Então a gente tem 5% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota dele está custando R$ 86,80. Aqui a gente tem os segmentos de atuação desse fundo. Então o principal deles é o logístico e industrial com 32,5% do patrimônio. 26,7% do patrimônio está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Tá? 14% em shopping, 12,3% em varejo, temos também o segmento comercial com 4,5%, educacional, hospital, residencial, infraestrutura e também 4,6% que está no caixa. Mas os principais são logístico e industrial,
shopping e cotas de outros fundos imobiliários. Então ele é um fundo bem diversificado também, é um fundo muito seguro, tá, de se investir. O próximo fundo, o sexto fundo, é o CVBI 11. O CVBI 11 é um fundo do tipo papel que também investe em CRI. Tá? É um fundo que eu tenho na minha carteira e eu gosto muito dele. Eu já vou te mostrar o porquê que eu gosto muito do CVBI 11. Dividend yield dos últimos 12 meses de 0,99% e o PVP de 0,96%. Então, 4% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota está em R$ 93,05. Aqui a gente tem o gráfico de diversificação dos segmentos que esse fundo investe. E é por esse motivo que eu gosto tanto desse fundo aqui, tá? Olha quantos segmentos ele atua. E o maior deles tem apenas 18%, que é o segmento de varejo. Então ele é um fundo extremamente bem diversificado. Isso faz dele um fundo muito seguro. Aqui no gráfico da direita a gente tem a distribuição geográfica, então ele atua praticamente aí no país inteiro. Ele é um fundo de extrema qualidade, muito diversificado e muito seguro para você que está procurando um fundo de papel para colocar na sua carteira. Bom, os segmentos que ele investe, então como eu disse, o varejo é o maior deles na carteira desse fundo. Temos também o residencial, educacional, energia, loteamento, shopping, cuidados com a saúde, infraestrutura, logística, multipropriedade e também escritório. Então, ele é um fundo extremamente bem diversificado e extremamente seguro para você investir. Próximo fundo é o KNRI 11, um dos melhores fundos de tijolo da Bolsa de Valores. Tá? Ele tem imóveis em localizações estratégicas, são imóveis de primeira linha, é um dos melhores da Bolsa de Valores no tipo tijolo, junto com o HGLG 11, na minha opinião. Tá? Ele investe em galpões logísticos e também em lajes corporativas. Eu já vou te mostrar aí essa porcentagem, essa divisão que ele tem no portfólio aí dos seus imóveis. Atualmente, o dividend yield médio dele é de 0,62% e o PVP de 0,98%. Então, ele tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota custa R$ 157,45. Bom, aqui a gente tem os gráficos aí do KNRI 11. Como eu disse, ele tem logística e escritório, né? Lajes corporativas. 53,95% são galpões logísticos e 46,05% são escritórios, são lajes corporativas. Ele tem os seus imóveis divididos aqui em São Paulo, onde estão a maioria deles. Tem também Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá? E aí são imóveis, como eu disse, de primeira linha. Ele é um fundo de alta qualidade, muito seguro. Até por isso ele tem um dividend yield menor, porque ele conta com imóveis muito seguros e que não vão ter nenhum problema, pelo menos no futuro próximo. Tá? Os investimentos é sempre assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. E aí quem decide é o investidor, se ele quer correr um pouco mais de risco para receber mais, ou ele vai correr menos risco e receber um pouco menos. Tá? Próximo fundo imobiliário, o oitavo fundo, é o RBRR11. Ele é um fundo imobiliário também do tipo papel, dividend yield médio dos últimos 12 meses de 0,94% e o PVP em 0,97%. Então, 3% de desconto em relação ao valor patrimonial. E a cota atualmente está em R$ 90,82. Bom, aqui a gente tem os setores que esse fundo investe. Tá? Então, 45% do patrimônio é do setor de lajes corporativas, são escritórios. Temos também 29% no setor residencial. Temos também 23% em galpões logísticos e 3% em shopping center. Tá? Então, ele investe principalmente nesses 4 segmentos: lajes corporativas, galpões logísticos, residencial e shopping center. Então, são ótimos segmentos. Tá? A maioria deles localizado aqui no sudeste do nosso país. O nono fundo imobiliário é o RZAG11. Esse aqui ele é um FIAGRO, tá? Ele investe em CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Basicamente é um fundo de papel, só que em vez de investir no setor imobiliário, ele investe no setor do agronegócio. Dividend yield médio de 1,34% e o PVP em 0,98%. Então a gente tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial. Ele também é um fundo de cotação base 10. Atualmente a cota está custando R$ 9,85. E aqui a gente tem a diversificação por cultura, né? Qual tipo de cultura que esse fundo investe. Então ele investe em CRA, lá do agronegócio, e ele tem uma diversificação por culturas. 49,7% é na cultura de soja.
A gente tem também 12,5% em milho, tem também algodão, semente de soja, semente de pastagem, sorgo e outras culturas. Então ele é um fundo extremamente bem diversificado por culturas, tá? O que faz dele também um fiagro bem seguro de se investir. Não investe em apenas uma única coisa, um único tipo de cultura do agronegócio. E o último fundo é o VILG11. Ele é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. Dividend yield médio 0,65% e o PVP de 0,97. A cota está R$ 107,86. Então ele é um fundo de galpões logísticos muito seguro, muito bem diversificado também. Tá? Dentre os segmentos dos seus inquilinos, a gente tem aqui e-commerce, representando a maior porcentagem, com 36%, transporte e logística, alimentos e bebidas, saúde, cosméticos e outros segmentos aqui de menos relevância. Então, ele é bem diversificado por segmentos aí dos seus inquilinos. Ele também está em vários estados aqui do Brasil, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo. Então, ele está em vários estados, o que faz dele também um fundo muito seguro. Bom, se você for montar uma carteira de investimentos, né, eu disse que eu ia mostrar aqui quanto que você teria que investir, quanto você receberia para comprar uma cota de cada um desses fundos e montar uma carteira de investimentos. Tá? Primeiro que se você montasse uma carteira com esses fundos, ela estaria bem diversificada, tá? E teria sim uma boa rentabilidade. A média em dividendos hoje seria de 0,91%. Lembrando sempre que é livre de imposto de renda, então você não tem que tirar mais nenhum tipo de imposto. Esse dinheiro cairia livre na sua conta, tá? Então vamos lá. Se você comprasse aqui, por exemplo, uma cota de cada um desses fundos, deixa eu colocar aqui com a rentabilidade atual e levando também em consideração o preço da cota atual, tá? Você teria que investir R$ 802,71 e você receberia em dividendos R$ 6,74. Então esse valor você teria que investir e você receberia aí dessa carteira R$ 6,74. Deixa aqui nos comentários em quais desses fundos você já investe ou quais deles você está pensando em investir, qual será o seu próximo aporte. Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a sua resposta. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para me ajudar a fazer esse canal continuar crescendo, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.